a gente hoje, como adulto, está sentindo falta? O que será que faltou na nossa infância? Educar é a ponte entre potencialidade e a realidade. E aí? A educação da criatividade sempre foi uma camada muito escanteada do processo educacional, porque não era uma grande habilidade demandada no contexto da sociedade do passado. E como a gente sabe que hoje é muito importante, a gente tem que ficar muito atento para não repetir o que aconteceu com a gente na forma que a gente foi educado. Porque a tendência é a gente repetir. Se a gente deixar quieto, se a gente não agir proativamente, a gente acaba fazendo do mesmo jeito de novo. Ou deixando para a sorte, para o aleatório, o que também não dá quando se trata de um assunto tão sério. Infelizmente, o padrão é bloquear a criatividade. O nosso desafio é não só deixar de bloquear, mas também passar a nutrir. Muita gente me pergunta, como é que eu faço para estimular o meu filho a tal coisa, ou estimular a criatividade do meu filho? Em tese, eu acredito que a criança não precisa ser estimulada, ela precisa ter o seu tempo nutrido, a sua criatividade nutrida. E eu faço uma comparação com a alimentação. A gente tem fome. Eu posso comer várias coisas, né? Mas algumas coisas vão potencializar o funcionamento do meu corpo. Então, a criança, ela nasce com fome de conhecer as coisas e tudo mais. E a gente pode nutrir isso nela. É muito importante que a gente perceba o que realmente eu estou construindo com a minha criança aqui, que vai fazer com que ela seja a pessoa feliz que eu gostaria que ela fosse no futuro. Quando eu falo de respeitar o tempo da criança e de respeitar a essência dela, é isso que traz leveza, tá? Para a relação, para o processo educativo. Porque toda vez que eu estou conectada com expectativas, eu estou pesando, eu estou sobrecarregando aquela criança. Quando peraí, isso daqui pode me orientar, pode ser bom, tá? Disseram que as coisas podem ser assim, mas deixa eu ver, será que isso realmente se encaixa no meu filho? Ah, encaixa. Ah, não encaixa. Dentro disso, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, tem muito pai e mãe hoje reclamando de que agora apareceu um monte de educador parental que fica falando como que a gente deve fazer as coisas e como que a gente não deve fazer as coisas. Onde já se viu isso? Mas quem entende as coisas assim é você. Porque você, inclusive eu digo que se a criatividade do adulto estivesse nutrida, ele seria capaz de perceber, olha, a opinião de fulano de tal é assim, e a de ciclano de tal é assim. Vamos combinar essas duas opiniões com a minha realidade? Vamos ver o que funciona e o que não funciona? E aí as coisas ficariam mais leves. Mas, inclusive, o sistema educativo fez com que a gente ficasse muito numa postura passiva, né? Que é o professor falando e você só anota, você só recebe, você tem que fazer e responder a prova daquilo que do jeito que o professor quer ouvir. Aí a gente cresce e, em vez da gente entender as orientações de forma construtiva para o nosso processo, a gente acha, que absurdo, nem me conhece, tá falando que eu tenho que fazer assim? Não, ele não tá falando que você tem que fazer assim, ele tá só te dando uma sugestão. Antes de explicar os 4 pilares do Cri-Cri, eu preciso te falar como funciona o processo criativo. As ideias criativas, elas surgem aparentemente do nada. Tá no banho, dirigindo, vem uma solução, mas na verdade elas não vieram do nada. Sempre tem um processo acontecendo. Com base nos meus estudos sobre criatividade e na minha experiência prática de quem vive da criatividade há mais de 20 anos, eu resolvi evoluir o processo criativo, tomando como base o funcionamento de uma indústria. Uma indústria é basicamente o sistema de entrada, processamento e saída, né? Input, processamento, output. Entre as matérias-primas, ocorre o processamento, a produção da fábrica, e aí sai o resultado final, que é o produto. Com o processo criativo é a mesma coisa.
Alguma coisa precisa entrar, ser processada e sair. No caso do processo criativo, as entradas são as coisas que a gente sabe, que a gente viveu e que a gente vive diariamente. É o nosso repertório. O processamento é quando o nosso repertório começa a ser misturado. Isso pode ocorrer de forma inconsciente ou de forma consciente através de técnicas e ferramentas. O resultado do processamento é a ideia, é a solução criativa. E todo sistema básico de entrada, processamento e saída tem sempre um loop de feedback, que é o que retroalimenta o processo. É o que mantém a máquina moendo, evoluindo cada vez melhor. Então, resumindo, toda solução criativa, toda ideia é sempre um resultado de uma mistura de inputs. Nada vem do nada. Nada se cria, tudo se transforma. Por isso que eu inventei uma palavra melhor para criatividade, porque o prefixo cria, muitas vezes ele assusta um pouco, assim, aquela história, eu tenho que ser criativo, ser um criador, fazer criação. Aí o pessoal, não, mas não é pra mim, eu sou do Excel, eu sou das exatas, né? Então eu inventei uma palavra, combinatividade. Nada se cria, tudo se combina. Toda solução criativa, toda ideia é sempre um resultado de uma combinação de inputs. Criatividade é combinatividade. Agora, trazendo para o universo da educação das crianças, o input ou entrada podemos chamar de curiosidade. Porque curiosidade é a fome de captar inputs, é o que permite com que a gente abasteça o nosso repertório. Todo pedaço de informação pode ser útil para fazer uma combinação e gerar uma solução. E perceba que as crianças são naturalmente curiosas até que elas começam a ouvir. Não é sua conta não, menino. Deixa eu fazer pergunta, ministro, é isso aí, acabou. O processamento podemos chamar de imaginação. É a capacidade de pegar essas entradas, pegar os inputs e combiná-los para criar novas imagens para imaginar. Pai não sabe o que é criatividade. O que é? Criatividade é quando você fica muito atento. E dentro da criatividade tem, sabe o quê? O quê? A nossa imaginação. Crianças são naturalmente imaginativas até que elas começam a ouvir. Isso não é brinquedo não, menino. Brinque direito, tá inventando moda, inventou agora. E o output ou a saída podemos chamar de coragem. Capacidade de pegar essa nova imagem imaginada e levar para o mundo, expor, fazer acontecer. Não dá para colocar em prática algo criativo se não tiver coragem. Porque se é criativo, é diferente. Se é diferente, tem algum risco envolvido. Se tem risco, tem medo. Se tem medo, tem que ter coragem para enfrentar. Lembrando que coragem não é não ter medo. Coragem é seguir mesmo com medo. Quem não tem medo é doido. E crianças são naturalmente corajosas até que começam a ouvir. Tá muito corajoso pro meu gosto, viu? Tá achando que pode tudo, é? Levanta a mão aí se você concorda que toda criança é curiosa, imaginativa e corajosa. Levanta a mão. Agora levanta a mão se você concorda que nem todo adulto é curioso, imaginativo e corajoso. Agora levanta a mão se você concorda que todo adulto foi criança. Então o que foi que houve? Houve um erro de ponte de educação e precisamos urgentemente corrigir e fazer diferente. Lembra do loop de feedback, né? Que retroalimenta o sistema. O quarto pilar, mais do que retroalimentar, é o que faz esse sistema operar em alta performance. É como se fosse o óleo dessa máquina, dessa indústria. O quarto pilar é paixão. O Mitch Resnick, que comanda o laboratório de criatividade do MIT, ele explica isso direitinho. We've seen over and over the importance and the value of people following their interests and building on their passions. When people are working on projects they really care about, they're willing to work longer and harder and persist in the face of challenges and obstacles. And it's not just that. When people are following their interests, they're more likely to make deep connections with new ideas and to develop new ways of thinking. Sem paixão, sem interesse genuíno, sem motivação intrínseca, essa máquina ela pode travar em qualquer obstáculo.
As crianças nascem com paixões, com interesses, com suas potências, até que elas começam a ouvir. Vai no garantido, meu filho. Nós vamos morrer de fome, meu filho. Não vai ser ninguém na vida. E o que é o garantido? É o que funcionou no passado? Eu só vou ser alguém na vida se eu repetir o passado, mesmo com o mundo mudando loucamente. Quando a gente desencoraja uma criança de ser ela mesma para ser o que os outros esperam que elas sejam, estamos desviando elas de suas paixões. Quando eu crescer, eu quero ser biólogo, ator e explorador. Menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser menina do ping-pong. Explorar vários lugares, explorar novas cidades, explorar selvas. Como toda criança, tinha 1000 sonhos. Sonhava 1000 coisas, mas tinha que tocar a empresa da família. Ah, tem uma assim, bombeiro. Mecânico e frentista. Para salvar as pessoas, apagar incêndio. Que eu gosto muito de carro, eu gosto de me sujar, entrar debaixo do carro. Meus filhos eu não vi crescer. Para ganhar dinheiro. Quando eu crescer, eu vou querer ser pintora, porque desde pequenininho eu gostava de pintar vestido e jardim. Mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Em 72, cantei na Itália. Gostaram muito de mim. Mas é aquela história. 12 anos dentro do laboratório. E eu fiquei com medo de largar o certo pelo duvidoso. E aí a vida passou. E eu nem percebi. Esse vídeo é lindo, né? Mas é triste também. Quanta potência que virou pó. Lembra o final daquela propaganda da HP que eu mostrei? Find magic again. A miracle. Ao invés de ter que procurar a mágica de novo, que tal a gente não deixar que a mágica se perca? É por isso que eu acho que criatividade é fundamental para pai e mãe também, né? Porque você tem que caçar informações, é a primeira etapa do input, né, da curiosidade. Aí você processa com o seu jeito de ser, com o jeito da sua família funcionar, e você vai ter uma resposta criativa que é só sua, porque o seu jeito de ser e da sua família funcionar é só seu. E aí você vai avaliar se deu certo ou se não deu e vai retroalimentar isso. Então é muito interessante como que se a gente já tivesse essa habilidade criativa melhor desenvolvida ou menos atrofiada, a gente conseguiria também naturalmente ser melhores pais e melhores mães. Será que a criança que você foi se orgulharia do adulto que você se tornou? Será que a criança que você educa hoje vai ter que se perguntar isso no futuro também? Os 4 pilares fundamentais para criar crianças criativas são: primeiro pilar, criar crianças curiosas. Segundo, criar crianças imaginativas. Terceiro, criar crianças corajosas. Quarto, criar crianças apaixonadas. Curiosidade, imaginação, coragem e paixão. É interessante que se eu perguntar para a maioria dos pais se eles gostariam que seus filhos fossem mais corajosos e apaixonados pelo trabalho, por suas vidas, eu diria que 99,9% vai dizer que sim. Você, o que diria? Um tempo atrás eu encontrei com o Peter Diamandis aqui no Brasil. O Peter é o cara que fundou a Singularity, aquela escola que eu falei, que eu estudei, que é dentro do campus da NASA e tal. Ele é um dos maiores empreendedores do mundo. A gente estava num evento, era um jantar com ele, e perguntaram: Peter, nesse mundo louco aí, exponencial, futuro incerto, você como pai, como você vê essa questão de educar crianças? E foi muito louco, porque sabe o que Peter respondeu? Ele falou basicamente 3 coisas que me preocupam: curiosity, curiosidade; passion, paixão; e grit. Grit, acho que a tradução é como se fosse garra, persistência, que pra mim é muito próximo de coragem, no sentido de vai lá e faz, garra, protagonismo, tá pra moer.
é importante dizer mais uma vez que essa não é a teoria absoluta, linda, infinita, cósmica do universo sobre como educar crianças. E é muito importante a gente ter essa clareza de que não existe um único jeito certo. Existe a sua receita, a sua verdade, o seu jeito certo. Cada um tem condições diferentes, tem visões diferentes. O mais importante é se abrir para a visão do outro, para combinar e criar a sua verdade, o seu jeito certo. It isn't easy. It demands your constant attention, frequent sacrifice, and, of course, a healthy dose of patience. And nobody's perfect. To this day, I'm still trying to figure out how to be a better husband to my wife and a better father to my kids. Eu também continuo nessa busca eterna para descobrir como ser um pai melhor. Porque, bicho, nessa complexidade que está o mundo, a gente não pode querer ser perfeito, porque não vai dar. Se a gente ficar criando expectativas de ser perfeito, a gente vai ficar sempre frustrado, porque isso não vai virar realidade. Progresso é mais importante do que perfeição. E nessa minha busca para ser um pai melhor, para me preparar para o trabalho mais desafiador do mundo, eu sentei junto com a psicóloga mais incrível que eu conheço, a Solero. Ela tem 17 anos de experiência com esse negócio, 1000 horas de atendimento de crianças, e a gente desenvolveu um método para preparar nossos filhos para este futuro incerto, complexo e altamente tecnológico. Esse método virou o nosso curso online Cri, Criando Crianças Criativas, que orgulhosamente eu posso dizer que já funcionou para mais de 1.500 pessoas e vai funcionar para você também. É um curso voltado para todo mundo que exerce influência sobre crianças, ou seja, todo mundo que educa. Oficialmente criança é até 12 anos, mas eu te pergunto, você que tem um filho de 13, 14, você ainda influencia essa pessoa? Se você influencia, você educa. E se você educa, você tem que estar muito presente em não bloquear e passar a nutrir uma das habilidades mais importantes do futuro da humanidade, criatividade. Posso falar? Na minha opinião, você não está só preparando essas crianças apenas para o futuro do mercado de trabalho. Você está preparando elas para elas serem mais felizes, mais realizadas. Porque uma vida criativa é uma vida mais autêntica, mais conectada com a gente mesmo. E quando a gente está mais conectado com a gente mesmo, a gente é mais feliz, mais realizado. Eu acho que a gente pode concordar que todos queremos que nossos filhos sejam felizes e realizados. É importante explicar que o Cri não é só um curso online para você aprender a nutrir a criatividade dos filhos. É também um curso que vai te ajudar a ser uma mãe, um pai, um tio, um avô, um professor, um ser humano melhor.